Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui nesse plantão glorioso, como é de costume, aqui no nosso canal Gigante Glorioso a gente sempre faz uma análise prévia da rodada, obviamente visando aos interesses do Botafogo, galera. Bom, essa rodada de hoje e de amanhã, né, que termina amanhã, a 30ª rodada, ela tem tudo para ser muito positiva para o Botafogo, né? E a grande verdade é a seguinte: nós já discutimos isso aqui, né? Não é questão de secar o adversário, torcer para acontecer aquilo. O Botafogo depende só dele. São aí, vamos lá, botar aí 12 pontos, né? 11 pontos, ok, mas 4 vitórias, o problema está resolvido, a gente não depende de ninguém. Mas é claro que a gente sempre faz uma análise da rodada até para a gente ter uma tranquilidade maior, né, de quantas rodadas o Botafogo fica no G4 mesmo, se perder uma partida ou outra. Então, assim, essa rodada, que é a 30ª, começou com um resultado que pouco interessa para o Botafogo, foi a vitória do Vitória da Bahia sobre o Sampaio Corrêa. Sampaio Corrêa que tinha respirado na partida contra o Vasco, né, vencendo por 1-0 e estava até com chance de subir, né? Mas depois dessa derrota aqui para o Vitória em casa, fica mais difícil, né? Apesar da diferença do Sampaio Corrêa para o G4 ser de 8 pontos, essa diferença pode aumentar, né? Mas fica muito difícil porque são várias equipes à frente que estão pontuando, né? Então, para o Sampaio Corrêa, acho que o sonho morreu aqui, nessa derrota para o Vitória da Bahia. A gente teve o empate do Botafogo com o Cruzeiro e hoje jogos importantíssimos, galera. Jogos muito importantes. Dois confrontos diretos na briga por G4. O mais interessante deles, CRB e Guarani, e Goiás e CSA para mim aí em segundo plano. Por que eu acho CRB e Guarani o mais interessante? Porque o CRB ele vem numa descendente. Tá? Ele vem numa descendente. Ele joga em casa, vai tentar se reabilitar da derrota para o Botafogo na rodada anterior e vai jogar contra um adversário que é muito irregular. O Guarani, para a gente pegar aqui o rendimento do Guarani, quer ver, galera? Vamos lá. Como é que foram os 5 últimos jogos do Guarani? O Guarani tem 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Então ele tem essa irregularidade, né? Quando você pensa que o Guarani vai embalar, ele perde. Quando você pensa que ele sai da briga, ele volta com uma vitória importante. Então o Guarani é esse clube dos 50%. Tá? Então pode pintar uma surpresa. O Guarani surpreendeu o CRB lá no Rei Pelé. E o CRB vem aí de 2 rodadas sem vitória, né? Vem de um empate dentro de casa e uma derrota para o Botafogo, mas mesma campanha do Guarani. Nos últimos 5 jogos são 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Então é um confronto totalmente aberto. O que é interessante aqui para o botafoguense, né, que gosta de ficar tranquilo no G4, bebendo aguinha de coco, né? O interessante, é claro, seria o empate. O interessante seria o empate, que o CRB vai a 49, ele fica a 3 pontos do Botafogo, e não pode nem ultrapassar o Botafogo se o Botafogo perder e ele ganhar na próxima rodada, por conta do número de vitórias. E o Guarani não soma tanto ponto, o Guarani vai a 46, né? Fica aí também 6 pontos atrás do Botafogo. Então, ninguém ameaça o Botafogo aí. Agora, na pior das hipóteses, o melhor é o Guarani vencer, né? Porque aí embola o campeonato todo, vai ficar com 48 ao lado de Goiás e CRB. E aí tem o confronto Goiás e CSA, que também para nós, obviamente, é interessante o empate, porque o CSA iria a 46, mesma coisa de Guarani e CRB. E o Goiás iria a 49, também não podendo passar o Botafogo por conta do número de vitórias. Né? Agora, na pior das hipóteses, o CSA vencer o Goiás é razoável. Só que o CSA, galera, é o adversário mais perigoso desses que estão postulando ao G4. Porque nos últimos 5 jogos o CSA venceu nada mais nada menos que 4 jogos. Né? Então, por um lado, a vitória do Goiás para cima do CSA também é boa, porque já dá uma freada aí na ascensão alagoana. Né? Mas, em termos de tabela, a gente sabe, o empate para nós é o ideal. Então, como é que pode ficar o cenário aí de G4? Se CRB e Goiás vencerem, vamos lá, os dois vão a 51 pontos. Tiram o Avaí da zona do G4, né, da zona de classificação, e o Guarani, e o Avaí, perdão, vai ter que vencer o Confiança lá no Batistão. Tá? Agora, se CSA e Guarani vencerem esses 2 jogos fora de casa, né,
A Série B vai pegar fogo por essa quarta vaga aí, gente. Quarta não, terceira e quarta vagas que estão aí por enquanto em aberto, todas estão em aberto, mas Botafogo e Curitiba colocaram um pouquinho de distância, né, dos seus adversários. A gente vê aí a vaga do Goiás. O Goiás tem a mesma pontuação do quinto colocado CRB. E se CSA e Guarani vencerem, nós teremos 4 equipes com a mesma pontuação, 48 pontos. O bicho vai pegar por essas terceira e quarta vagas, galera. Vai ser bom, vai ser bom. E é bom o Botafogo fazer a parte dele contra o Brusque na quarta-feira. Um outro confronto interessante aqui para nós, Ponte Preta e Náutico é interessante por conta do viés de ascensão do Náutico. O Náutico vinha de derrotas empilhadas, emendou 2 vitórias consecutivas e vai tentar bater a Ponte. A Ponte está lá atrás, em 15º, mas a Ponte também nos últimos jogos vem conseguindo aí somar pontos. Não vou dizer que está ganhando, mas consegue somar pontos. Vai ser um jogo interessante, acho que o Náutico vence. E Vasco e Curitiba. Vasco e Curitiba é um jogo também interessantíssimo, porque o Vasco está lá em 8º, tem que vencer para chegar a 45, tentar diminuir essa distância que é de 5 pontos para o G4. Se não vencer o Curitiba, adeus Vasco. Adeus Vasco, pode começar a planejar a Série B ano que vem. E o Curitiba precisa vencer para se reencontrar com a vitória, já que são 3 jogos sem ganhar. Dos últimos 5 jogos, o Coxa venceu apenas uma partida. Então o Coxa conta aí com um bom jogo para cima do Vasco, até para se afastar do Botafogo. Até porque, galera, próxima rodada é Botafogo e Brusque, é isso? E o Curitiba vai pegar o Sampaio Corrêa. Também não é um confronto em que, cuidado com o Sampaio Corrêa. Mas o Curitiba fica ameaçado. Se empatar e o Botafogo ganhar, o Curitiba já não é mais líder do campeonato. Então, em termos de tabela, é interessante que o Curitiba tropece no Vasco, para que o Botafogo possa alcançar o Coxa e terminar essa Série B como campeão. Em termos de zoeira, o torcedor que gosta de sacanear o rival, tá todo mundo aí, quem tá querendo zoar o vascaíno, torcendo para o Vasco não vencer o Curitiba. Tá certo, galera? E fechando a rodada, Confiança e Avaí, às 21 horas, sábado. É um jogo interessante porque o Confiança, gente, eles nos últimos 4 jogos venceram 2. Nos últimos 5 jogos só perderam uma partida. Então Confiança vem confiante, o trocadilho vale agora. E o Avaí, que vinha numa crescente, 4 vitórias seguidas, vem de um tropeço com a Ponte Preta em casa e isso lhe custou a segunda colocação. O Botafogo foi lá e roubou a segunda colocação do Avaí. Uma vitória coloca o Avaí de novo na vice-liderança. Mas o Confiança, como eu disse, vem lutando com todas as forças para poder sair dessa situação de zona de rebaixamento. E se vencer, vai a 28 pontos, encosta ali em Vitória e em Brusque. Então, o pessoal sergipano está confiante. Então é isso, galera. Fizemos uma análise rápida aqui. O Botafoguense, essa rodada vai de camarote. Vamos torcer, ficar nervoso, torcendo contra X, Y, Z. No máximo, secar o Avaí para o Avaí não vencer o Confiança e não roubar a nossa vice-liderança. Mas também temos rodadas aí para somar 12 pontos e, independentemente da posição, o negócio é fechar o ano no G4, tá certo? Um grande abraço a vocês, saudações alvinegras.